Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A gente pode ler juntos esse versículo 17, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, nos últimos domingos nós temos meditado sobre o seguinte tema: as promessas de Cristo ao vencedor. E a nossa atenção está, como eu já adiantei, recaindo sobre a parte final de cada uma das chamadas 7 cartas do Apocalipse. Esse é o caso aí do versículo 17, onde Cristo endereça uma promessa ao anjo da igreja de Pérgamo. E para que eu e você entendamos aquilo que esse versículo tem para nos ensinar, nós precisamos, irmãos, entender, compreender o problema que está sendo resolvido por Cristo aqui nessa passagem. Existe um problema que Cristo traz à tona e resolve de forma final e cabal no versículo 17, que é o problema da igreja de Pérgamo. E para a gente entender esse problema, nós precisamos analisar a situação não só da igreja, mas também da cidade na qual esta igreja estava inserida, ok? Então vamos lá, isso aqui a gente já estudou, então a gente só vai revisar. A igreja de Pérgamo estava inserida na cidade de Pérgamo, obviamente. E uma das particularidades dessa cidade é que ela rivalizava com a cidade de Éfeso e a cidade de Esmirna, para saber qual das 3 era a principal cidade da região da Ásia Menor. E Pérgamo, irmãos, e a cidade de Pérgamo tinha uma vantagem em relação à cidade de Éfeso e à cidade de Esmirna, porque de fato Pérgamo era a capital política de Roma nessa região. Em Pérgamo, irmãos, as decisões políticas aconteciam. Pérgamo era como se fosse a Brasília desses dias. Pense em Pérgamo como se fosse uma Brasília, onde todas as decisões importantes aconteciam nesse lugar. Ok, irmãos? E aqui vai uma primeira consideração que nós precisamos fazer. Lembre-se, em quase todas as cidades da Ásia Menor, e por que não dizer todas, a igreja foi perseguida. A igreja foi perseguida, irmãos, porque Roma exigia lealdade dos seus cidadãos. Roma exigia que anualmente os cidadãos do seu império
fossem, se dirigissem para um dos templos da cidade, se voltassem para uma das imagens dos imperadores romanos, oferecessem incenso e declarassem que César era o Senhor. Isso não era uma sugestão, irmãos. Isso não era um pedido. Isso era uma exigência desse império. E se isso era verdade, e era, nas outras cidades, imagine como é que isso se dava naquela cidade que era, como nós acabamos de dizer, a capital política da Ásia Menor. A adoração, o culto ao imperador, com certeza, acontecia de forma mais forte, mais acentuada em Pérgamo. Então a situação dos cristãos dessa cidade não era uma situação fácil. Era uma situação de fato extremamente delicada. Esse é o cenário que nós vemos quando nós olhamos para a cidade. Agora, perfeito. O que nós encontramos quando nós adentramos nas portas da igreja de Pérgamo? Uma coisa é o que acontece fora, portões afora da igreja. E o que estava acontecendo portões adentro dessa igreja? Estava, irmãos, acontecendo um grande problema aqui. Um falso ensino, um falso evangelho estava sendo pregado. Você vê aí no texto a presença, por exemplo, daqueles que pregam, que defendem, que ensinam a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão, perfeito. E de fato, irmãos, nós não temos aqui dois grupos. É um grupo que ora chamado de daqueles que defendem a doutrina de Balaão, ora em outro momento chamado daqueles que defendem a doutrina dos nicolaítas, mas é um grupo só, é a mesma doutrina. E em suma, irmãos, o que é que nós temos aqui? O que é que essas pessoas dizem? Eles dizem que não existe nenhum problema para o cristão se ele compartilha com o mundo da sua cultura, mesmo que ela venha a ser pecaminosa. Aqueles que eram defensores da doutrina de Balaão diziam que para o crente não tinha nenhum problema dele compartilhar com o mundo da sua cultura, mesmo que essa venha a ser contrária à vontade do Senhor. Para o cristão, cabe viver como cristão no domingo. Mas de segunda a sábado, ok, você está liberado para fazer o que você bem entender. E viver como cidadão do mundo. Não, domingo você vive como cidadão do céu. De segunda a sexta, de segunda a sábado, não tem problema se você viver como cidadão do mundo. Então, em suma, irmãos, era isso que os defensores da doutrina dos nicolaítas, os defensores da doutrina de Balaão ensinavam para aquela igreja. Só que um detalhe aqui é muito importante, eu quero que você olhe aí os versículos 13 a 15. E me responda o seguinte, irmãos: a perseguição que a igreja de Pérgamo sofreu foi suficiente para diminuir a fé, a fidelidade, a confiança que aqueles irmãos tinham no Senhor? A perseguição que a igreja de Pérgamo sofreu foi suficiente para afastá-los de Deus? Não. Você percebe isso no texto? Eles foram fiéis ao Senhor, irmãos, mesmo em face da perseguição, tendo inclusive aí um desses irmãos, o irmão Antipas, pagando com a sua própria vida. Alguém que foi perseguido de tal forma que pagou o preço, e o preço foi a sua morte. Agora veja aí os versículos 14 e 15, irmãos. E a pergunta vai ser em relação ao falso ensino, ao falso evangelho que estava sendo ensinado naquela igreja. Veja, a perseguição não conseguiu distanciá-los de Deus. Mas o que nós podemos dizer, irmãos, do falso evangelho, do falso ensino, das falsas doutrinas? Estas conseguiram distanciar
os santos de Pérgamo do Senhor e esfriar a sua fé? Sim ou não, irmãos? Sim. A resposta é sim, amados irmãos. Aquilo, perceba isso, aquilo que a perseguição não conseguiu fazer, o falso evangelho fez. O falso evangelho fez. E eu quero deixar para os meus amados irmãos uma primeira mensagem. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Bastante atenção nisso. A perseguição sempre foi e é um problema para a igreja. Sempre foi e é um problema para a igreja. Os nossos irmãos, nos 3 primeiros séculos de nossa era, foram perseguidos. Os nossos irmãos, no período da pré-reforma e reforma, foram perseguidos. Ainda hoje, a igreja do Senhor é perseguida principalmente na área que nós chamamos de janela 1040. A igreja continua sendo perseguida hoje, irmãos. Mas a pior perseguição que a igreja vem a sofrer não é pior do que o falso ensino, do que o falso evangelho. A pior perseguição que o povo de Deus vem a sofrer é preferível, escute o que eu vou lhe dizer, é preferível a igreja ser perseguida, tendo um púlpito fiel e líderes fiéis à palavra de Deus, do que a igreja viver tempos de bonança, tempos de tranquilidade, mas onde o seu púlpito é ocupado por lobos vorazes que pregam uma mensagem contrária ao Evangelho de Cristo Jesus. É preferível o cristão sofrer e ouvir e aprender o santo e genuíno Evangelho, do que o cristão ter tudo nesse mundo e ser bombardeado por uma palavra que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É preferível a igreja ser perseguida pela nossa cultura, pelas nossas autoridades civis, e se manter fiel à mensagem da cruz, do que a igreja ter o aplauso de todos e estar, irmãos, numa direção contrária àquilo que Deus deixou na sua palavra. Porque é pior, é mais terrível, é mais danoso para a igreja o falso ensino do que a perseguição. Veja o testemunho, o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo, irmãos. A igreja de Pérgamo é prova do que eu acabei de dizer para vocês. É por isso que eu tenho uma primeira mensagem muito simples para você, meu irmão. Tenha muito cuidado com o que você ouve, com o tipo de pastores que você ouve. Não dê ouvidos ao evangelho da prosperidade. Deus hoje vai entregar uma chave de apartamento na sua mão. Deus hoje vai liberar uma chave de carro para você. Tenha muito cuidado, irmãos, com o evangelho coach, que só serve para massagear o ego das pessoas. Não, você é o ponto fraco de Jesus. Tudo Jesus fez por você. Cuidado, irmãos, com esse evangelho. Cuidado com o evangelho sem cruz, com o evangelho sem arrependimento, com o evangelho sem abnegação e renúncia, com o evangelho sem santidade. Tenha muito cuidado com o evangelho de Jesus, sem Jesus. As nossas aflições, as nossas dores, elas são legítimas e Deus se preocupa com elas. Deus se preocupa, irmãos, com o nosso sofrer. E a igreja precisa estar atenta para as dores dos seus membros. Mas incomparavelmente acima disso, a igreja precisa estar preocupada com o ensino que tem sido pregado aqui no púlpito. Permaneça fiel à palavra de Deus. Permaneça fiel ao evangelho de Cristo Jesus. Amém, meu amado irmão? Esse era o problema da igreja de Pérgamo. O
problema nem era a perseguição. O problema era o falso ensino. E aí, nós adentramos no versículo de número 17, onde Jesus resolve essa questão. No versículo 17, o que está em mente, aquilo que Jesus quer solucionar, a questão que Jesus ataca, é exatamente isso. Uma igreja que foi perseguida, se manteve fiel, mas que sucumbiu ao falso evangelho. E veja, e leamos novamente o que é que Jesus diz para os santos daquela igreja no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, amados irmãos? Eu quero analisar com vocês esse versículo em 3 pontos. Se você puder anotar, até para decorar, veja como é fácil de decorar os 3 pontos que eu quero meditar com vocês no versículo de número 17. Primeiro, provisão. Depois, galardão. E por fim, novo coração. Fica fácil de decorar? Amém? Provisão, depois, galardão e por fim, novo coração. E aqui você percebe que Cristo faz promessas para quem? Para o vencedor. E diante de tudo aquilo que nós já acabamos de dizer, irmãos, o que é que significa ser vencedor no contexto da igreja de Pérgamo? Ser vencedor, irmão, no contexto dessa igreja, é alguém que permanece fiel ao Evangelho de Cristo Jesus. É alguém que não aceita, não tolera sucumbir à cultura do mundo, mas se mantém, irmãos, fiel à vontade de Deus. Ser vencedor no contexto dessa igreja, queridos irmãos, é alguém que suporta as perseguições, as provações, as adversidades por amor a Cristo. É isso que significa ser fiel no contexto da igreja de Pérgamo. E aqui Cristo faz 3 promessas. A primeira coisa que Jesus disse que vai dar para o vencedor é o quê? Olha aí o texto. Maná escondido, amém? O maná escondido nós chamamos de provisão. A segunda coisa que Jesus promete para o vencedor é o quê, meu querido irmão? Pedrinha branca. Nós chamamos a pedrinha branca de quê? Galardão. Você percebe? E em último lugar, qual é a terceira e última promessa que Cristo faz ao vencedor? É nome novo. Nome novo nós estamos chamando de novo coração. Maná, provisão. Pedrinha branca, galardão. Nome novo, novo coração. Eu quero meditar com vocês em cada um desses aspectos. Então, em primeiro lugar, Jesus promete ao vencedor do maná escondido. E eu quero que você olhe aí no versículo 14. O que aqueles que deram ouvidos à doutrina de Balaão estavam comendo? Tem aí no versículo 14. Qual era a comida daqueles que deram ouvidos à doutrina de Balaão? O que é que eles estavam comendo? Coisas sacrificadas aos ídolos. É interessante, irmãos, na verdade, bastante curioso. Nós ficamos até impressionados ao ler o livro de Levíticos. Para alguns, principalmente aquela parte que fala sobre a dieta dos judeus. Que eles podiam comer, aquilo que eles não deveriam comer. Nós ficamos, irmãos, da mesma forma impressionados quando nós lemos o livro de Daniel. Onde no capítulo 1, Daniel resolve não se contaminar com as finas iguarias do rei. Existe um ensino espiritual em todos esses aspectos.
O crente demonstra a sua santidade e a sua confiança no Senhor, até na forma que ele come. A comida para os judeus servia para descrever, era um descritivo de como eles eram um povo diferente das demais nações, como eles eram um povo fiel ao Senhor, e como eles confiavam na provisão de Deus. O exemplo, irmãos, talvez não, o exemplo mais forte disso, está lá em Mateus 4, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tentado. E a primeira proposta do diabo para Jesus é: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o que foi que Jesus respondeu? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existe uma forma, irmãos, como o crente se comporta frente à sua alimentação. O crente não come de qualquer jeito. Eu já ensinei isso para vocês. Crente não come de qualquer maneira. E crente, irmãos, não come de qualquer maneira, porque nós temos um Deus que em todos os aspectos da nossa vida, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em todos os aspectos das nossas vidas, nós só o fazemos para a glória do Senhor. E aqui existe um prêmio para os irmãos de Pérgamo, que disseram não, que estavam dizendo não para a doutrina de Balaão. Nós não vamos comer, nós não vamos participar das festividades da nossa cidade, mesmo que isso nos custe a nossa subsistência, mesmo que isso nos custe o nosso alimento, ou como nós costumávamos dizer, mesmo que isso nos custe o de comer. Eu vou me manter fiel ao Senhor, vou me manter fiel ao meu compromisso com Deus, e não vou comer coisas que vão ferir a minha fidelidade, a minha santidade para com meu Deus. E para estes, Cristo faz uma promessa. A promessa é o maná escondido. Irmãos, aqui eu me dirijo para aqueles de nós que hoje, ainda hoje, sofrem com essa questão de precisar escolher entre ser fiel a Deus ou colocar comida na mesa. Eu sei que isso ainda acontece. De cristãos que têm que escolher entre ser fiel ao Senhor ou ter um aumento salarial, um up na sua carreira, de rejeitar certas propostas do mundo, propostas que, humanamente falando, podem ser até vantajosas, benéficas, mas que são propostas que eles sabem, e a palavra de Deus diz, que irão nos afastar de Deus. E a promessa do Senhor para esse, que a Bíblia chama de vencedor, é esta: Cristo irá nos dar o maná escondido. Amém, meu amado irmão? E sobre o maná escondido, eu queria que você ouvisse essas duas questões. Sobre o maná escondido que Cristo dará ao vencedor, existem dois aspectos aqui que eu queria destacar. Em primeiro lugar, ouça isso e alegre o seu coração, louve a Deus por isso. Deus é o Deus da provisão. Deus, Ele cuida das nossas necessidades naturais. O maná foi com o maná que Deus sustentou durante quantos anos? 40 anos. 40 anos não são 4 horas, irmãos. 40 anos não são 40 semanas. 40 anos. Deus sustentou os hebreus. Uma nação de milhões de pessoas no deserto. Deus nos sustenta. Deus nos sustenta, amados irmãos.
Deus, Ele conhece aquilo que nós necessitamos. E Ele supre as nossas necessidades naturais. O cristão que crê nisso, tem paz em seu coração. Tem fé, tem confiança, tem alegria. É compungido a adorar ao Senhor. E principalmente o crente que está ciente disso, de que Deus é o Deus da provisão, pode cumprir aquilo que determina Mateus 6. Não se preocupa com o que há de comer, de beber ou vestir, mas que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas essas coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos sustenta. Amém, meu amado irmão? Ainda sobre o maná escondido, alegre o seu coração com isso. Além de percebermos que Deus é o Deus da provisão, é aquele que nos sustenta, eu quero que você saia daqui entendendo que Cristo é o nosso alimento espiritual. Cristo é o nosso alimento espiritual. Em João 6, falando sobre o maná, Cristo disse exatamente isso. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Seja fiel ao Senhor, meu amado irmão. Não compartilhe das delícias do mundo. Não sucumba com as vantagens que o mundo possa lhe oferecer e que você sabe que vai lhe afastar de Deus. Se mantenha fiel, porque a promessa final ao vencedor é o pão da vida, é Cristo Jesus, é salvação. Amém? Vamos avançar no texto. E a segunda promessa que Cristo faz ao vencedor é uma pedrinha branca, que é o galardão. Exatamente. Pedrinha branca, que é o galardão, e nós precisamos entender o significado dessa passagem, dessa questão. Existem, irmãos, diversas explicações para a pedrinha branca, certo? Mas diversas. Não há um consenso entre a maioria dos comentaristas bíblicos com respeito a essa questão. Nós estamos diante, irmão, de fato, de um assunto que gera bastante controvérsia. Para vocês terem ideia, há aqueles que chegam à explicação de que essa pedrinha branca pode ser uma espécie de amuleto. Imagina, irmãos. Deus prometendo algo que cheira a misticismo. Não dá para a gente dar crédito a uma explicação dessa. Mas aqueles comentários mais sérios, que relacionam essa pedrinha branca com, por exemplo, as duas pedras do Urim e do Tumim, né? As pedras onde se decidia, onde o sacerdote buscava a vontade, a direção de Deus sobre alguma decisão. Ou então, a uma das 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote. Ok. Essas explicações fantasiosas, essas explicações místicas, aí a gente já rejeita. Agora eu fico a pensar, irmãos, o que é que uma igreja formada por pessoas predominantemente não judaicas iam ter de conhecimento sobre ritos judaicos? Se era o Urim e Tumim, uma das pedras do peitoral do sumo sacerdote, fica difícil para uma igreja que predominantemente era não judaica entender esse aspecto. Mas há uma explicação, irmãos, mais voltada ao contexto social daquela região. Ouça isso. O vencedor, ou os vencedores dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, um dos prêmios que eles recebiam era uma coroa de louro. Ainda hoje existe isso, certo? Mas além dessa coroa de louro, eles também recebiam uma pedrinha branca. Sabe para que você vê essa pedrinha? Você via como se fosse um ingresso para o banquete da vitória. Você entende por que o pastor relaciona a pedrinha branca com galardão?
Os vencedores, os campeões dos Jogos Olímpicos, além da coroa de louro, ganhavam uma pedrinha branca. E de posse dessa pedrinha branca, eles podiam entrar nesse banquete dedicado aos vencedores dos Jogos Olímpicos. Era o banquete da vitória. E aqui, irmãos, nesse aspecto, o texto fala por demais sobre a graça de Deus ao meu e ao seu coração. Porque uma coisa nós já sabemos: a salvação em si mesma já é fruto da graça de Deus. Ninguém é salvo pelos seus méritos. Nós somos salvos apesar dos nossos deméritos e dos nossos defeitos. A salvação não é questão de vontade própria. A salvação, meus amados irmãos, é questão da vontade divina e soberana do nosso Deus. E que essa vontade, quando recai sobre o coração pecador, muda a sua vontade, os seus desejos pecaminosos, para desejos santos, para desejos puros e justos. Ninguém é salvo pela força do seu braço, mas Deus nos salva apesar das nossas fraquezas, e é Ele quem nos fortalece. Então, a salvação por si só já é fruto da graça de Deus. E o galardão, pastor, é mérito nosso. Não, irmão. A vitória que o crente recebe, o fruto, o prêmio da vitória que o crente receberá, não é mérito, é graça. É graça, irmãos. Ouça, é Deus quem nos capacita a viver em santidade. E Ele irá nos premiar pela santidade que Ele mesmo derrama em nós. Isso é graça, irmãos. O nosso Deus nos capacita para viver em fidelidade. E Ele mesmo nos premiará pela fidelidade que Ele nos capacita a viver. Deus, irmãos, é quem nos habilita, é quem nos incentiva, é quem nos dá força para servir o seu reino e para servir a sua igreja. E Ele nos premiará pelo serviço que Ele nos capacita a viver para a sua glória. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é fruto da graça de Deus. E nada que nós temos, nada que somos, nada que receberemos é fruto do nosso mérito. Não haverá nenhum crente no céu dizendo: eu mereci. Esse tipo de frase não existirá no céu. O cântico que todos nós cantaremos no céu será: foi graça, irmão. Graça, irmão. Superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Tudo é graça de Deus. E quando nós chegarmos no céu, Ele sim, é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Ele sim tem todos os méritos, mas muito bondosamente irá nos premiar por tudo aquilo que Ele nos capacita a viver nessa terra. Essa é a pedrinha branca que nós receberemos. Por isso, meu amado irmão, eu tenho uma mensagem para você. Aguenta firme aí, tá? Eu sei que nessa vida, por vezes, viver para Cristo, numa perspectiva humana, tem mais percas do que ganhos. Numa perspectiva humana, irmão, nós mais sofremos do que qualquer outra coisa. Mas aguenta firme aí, irmão.
não esquece da pedrinha branca, não esquece do galardão que eu e você receberemos, não esquece do ingresso que Deus colocará em nossas mãos para participarmos do banquete da vitória, das bodas do Cordeiro. Amém, meu querido? Até agora, 2 promessas: provisão, maná escondido; galardão, pedrinha branca. E por fim nós temos o quê? Novo coração, que é? Novo nome. O novo nome. E nós precisamos entender novamente essa questão. Por que é que o pastor fala que o novo nome é um novo coração? Na nossa cultura, irmãos, nós não temos a dimensão do significado, da importância que nos tempos antigos as pessoas davam para o nome. Ok, eu me chamo Natan. Isso é quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Mas de posse apenas dessa informação, você não sabe como eu sou. Você entendeu? Quem eu sou? Natan. Dá para saber como eu sou apenas com essa informação? Não dá. Mas não era assim nos tempos antigos. Nos tempos antigos, o nome revelava a identidade de alguém. Atrelado ao nome está não apenas quem a pessoa era, ou quem alguém era. Estava como essa pessoa vivia e se comportava. É interessante, inclusive, nós vemos o peso do nome nas histórias, nos relatos bíblicos, onde há a troca. A troca do nome. Por exemplo, Abrão, Deus mudou o seu nome para Abrão. Depois Deus também mudou o nome de Jacó para Israel. E nessa mudança de nome, irmãos, não é apenas uma troca simples de como as pessoas se referem a nós. É a troca de toda uma história, de toda uma vida, de toda uma cultura. É a mudança, irmãos, de coração. Hoje, por vezes, a questão do nome é complicada. Quem já foi criança, eu acho que você já foi. Quem já foi criança sabe quanto a questão de nome às vezes pode ser complicada. Criança, por vezes, pode ser terrível, irmãos, com nome. Às vezes criança implica com o nome da gente. E às vezes as crianças dão outros nomes para a gente que não são nada agradáveis. Já aconteceu comigo. Por vezes também, irmãos, a questão do nome é bastante difícil. Bastante difícil para muitos. Porque há nomes que ferem. Há nomes que machucam. Há pessoas que hoje sofrem porque alguém de sua família o chamou de imprestável. Lhe deu o nome de imprestável. É complicado, irmãos. Há pessoas que ainda hoje sofrem porque receberam um nome de alguém, um nome bastante ingrato. Nome de perdedor, por exemplo. E ainda sofrem por causa disso. Há nomes que de fato machucam, que ferem, e que por vezes travam o progresso de alguém. Por vezes impossibilitam, incapacitam por completo determinadas pessoas. Mas veja o que Cristo promete para o vencedor. Um nome novo. E eu quero que você ouça algo em nome de Jesus. Nós não receberemos só um nome novo quando nós estivermos na glória. Nós já temos um nome novo agora. Nós já temos um nome novo, irmãos, desde o dia em que o Espírito Santo removeu as escamas dos nossos corações. Antes, nós éramos chamados pelo nome de pecadores. Hoje a Bíblia nos chama pelo nome de santos. Antes nós éramos chamados pelo nome de perdidos.
Hoje nós somos chamados pelo nome de achados em Cristo Jesus. Antes nós éramos chamados pelo nome de desobedientes. Hoje nós somos chamados pelo nome de discípulos de Cristo Jesus. Antes, irmãos, nós éramos chamados pelo nome de mortos em nossos delitos e pecados. Hoje nós somos chamados pelo nome de salvos pela graça de Deus. Nós temos um novo nome: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é mais aquilo que disseram que você era. Você é agora aquilo que a Bíblia diz que você é em Cristo Jesus. Esses nomes que chamaram você e que lhe machucam, rejeite-os a todos, em nome de Jesus. Você não é aquilo que as pessoas tentaram chamar você e que lhe feriram. Você é de Deus. Você é filho de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Com respeito a esse nome, irmãos, existe algo extremamente interessante aqui no final do versículo 17. O detalhe interessante sobre o nome no versículo 17 é que ninguém, exceto a pessoa que o recebe. Existem nomes que são ruins, irmãos. Existem nomes que são muito bons. E eu quero exemplificar isso. No contexto familiar, espero que isso tenha acontecido com você. Aconteceu comigo. No contexto familiar, por vezes, nós recebemos nomes carinhosos dos nossos pais, além do nosso nome de batismo. O pai que aqui está deu o nome para cada um dos meus irmãos. É um nome de um animal. Eu guardo esse nome, irmãos, com muito afeto no meu coração. São nomes muito bons. São nomes que nos causam bastante alegria. Não só os nossos pais nos dão nomes. Nomes que ninguém conhece. Exceto aqueles que estão naquele ambiente de intimidade. Por vezes os nossos filhos nos dão esses nomes. Eu não sei como é que o seu filho, sua filha lhe chama. Talvez o mais comum seja papá, né? No caso dos pais. As mães eu nem imagino como é que seja. Existem nomes, irmãos, que de fato, em um certo sentido, curam as nossas emoções. Existem, irmãos, nomes muito bons que acontecem às vezes na intimidade do casamento. O marido dá um nome bom para a esposa. A esposa, de igual modo, dá um nome bom também para o marido. Nomes que a gente não teria coragem de dizer ao público ou em público. Faz parte, irmãos, da saúde íntima, conjugal do casal. É isso que Jesus está dizendo aqui. Esse nome que gera intimidade. Esse nome que aparece no contexto da intimidade. É um novo nome. É algo que vai ser apenas entre você e Deus. É um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É o carinho do Pai divino para com os seus filhos. É o carinho do noivo da igreja que é a noiva de Cristo. É intimidade, irmãos. E esse nome vai servir para que eternamente você se lembre quem você é e como você é amado. Como você é amado. De fato, eu quero concluir essa mensagem aproveitando esse aspecto do novo nome e me fazendo valer de algo que eu já falei, de um exemplo que eu já falei. O exemplo de Jacó.
e fazer uma pergunta para você. Sobre que nome você tem vivido hoje? Jacó teve o seu nome mudado por Deus. Ele recebeu um nome novo. Jacó passou a ser chamado de Israel. E a pergunta que eu lhe faço, meu irmão, é se você tem vivido como Jacó ou tem vivido como Israel. Tem vivido pelo seu nome antigo, pecador, ou tem vivido de acordo com o seu novo nome, santificado, santo de Deus. Se você tem vivido pelo seu antigo nome, perdido, ou se você tem vivido pelo seu novo nome, achado por Cristo Jesus. Se você tem vivido pelo seu antigo nome, morto em delitos e pecados. Se você tem vivido pelo seu novo nome, salvo, transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Sobre que nome você tem vivido? E a minha oração, meu amado irmão, é que o Espírito Santo capacite você, habilite você a viver de acordo com o novo nome que você já tem hoje. E na expectativa do novo nome que ninguém conhece, que ninguém conhecerá, exceto você e Deus, que você receberá. Amém?